Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro. Hoje eu vim aqui falar sobre introdução à física. Bom, gente, a física, essa palavra vem do grego e significa natureza. Então a física estuda todos os fenômenos que ocorrem na natureza. Aqui eu vou citar alguns, como o movimento. Então, para a gente descrever o movimento ou tentar fazer a previsão de quando vai chegar em algum lugar, qual a distância percorrida e tudo mais. Isso a gente estuda através do movimento. Força. A força seria uma grandeza para também explicar o movimento, o porquê que alguma coisa se move ou não, segundo lá uma resultante de forças. A física também pode estudar a energia dos objetos, a energia dos corpos e tudo mais. A temperatura, para a gente saber lá se está calor, se está frio, ou o que é temperatura, ou conceitos envolvidos. O calor, a eletricidade, luz e outros. A física é uma ciência, sendo assim, ela também é regida por alguns saberes que são passados de geração em geração. Então, para você imaginar, desde que o homem começou a pensar, surgiu na Terra e começou a pensar, e foi reunindo informações ou conhecimentos, e esses conhecimentos eram passados de geração em geração. Então, essa que é a definição de ciência. Ciência seria todo o conhecimento que é passado de geração em geração. Método científico. Método científico é um conjunto de passos que devemos seguir para tentar explicar alguma coisa. O método científico é composto de 5 passos. Que significa fazer uma observação, levantar ou fazer perguntas. Essas perguntas tentam explicar, então, o fato observado. As respostas dessas perguntas são chamadas de hipóteses. E para eu saber se realmente a hipótese está associada com o fato observado, eu vou seguir a uma experiência. Eu irei testar a hipótese. A hipótese, quando aceita, a gente chega então à conclusão de alguma coisa. Conclusão do que está acontecendo com o fenômeno observado. Na maioria das vezes, a hipótese ou o teste exclui alguma hipótese. Ao excluir a hipótese, nós temos que voltar e formular outra hipótese para ser testada, e isso vai continuar até que a hipótese seja aceita. Uma observação importante é que, depois de aceita a hipótese, às vezes ela acaba passando por algum tempo depois, ela acaba sendo rejeitada. Ela é rejeitada porque a gente acaba descobrindo que tem alguma coisa errada, ou alguma informação nova sobre o fenômeno a gente acaba entendendo, ou então, com o avanço da ciência, com o avanço da forma de realizar o teste, a gente também pode verificar que o teste que foi realizado anteriormente estava errado. Então, o método científico ele auxilia para a gente explicar alguma coisa, porém essa explicação não é definitiva. Com o passar do tempo, a gente pode observar que tinha alguma coisa errada lá atrás, então ela tem que ser reformulada. Isso até é uma característica de ciência. E ciência, ela é uma atividade dinâmica. Então, essa atividade dinâmica que visa explicar o funcionamento das coisas, e dinâmica significa movimento ou alguma alteração que pode ocorrer. Geralmente, este assunto de
método científico é bastante simples. Seria uma forma de a gente explicar o porquê que está acontecendo alguma coisa. Então, por exemplo, essa é uma questão de vestibular, lá de 2009, que pede simplesmente para a gente analisar os itens e saber qual seria a ordem correta segundo o método científico. Então, o primeiro que ele coloca lá seria levantamento de deduções. O segundo, formulação de hipótese. Terceiro, experimentos que podem ser realizados. E o quarto, observação de um fato. Então, qual seria a ordem lógica para a gente chegar à conclusão? Essa ordem, é claro, seria a letra E. A letra E diz que o primeiro fato, o primeiro passo do método científico significa observar. Depois, seria a formulação da hipótese, que seria aquela pergunta. Depois, o levantamento de deduções. E, por último, a gente deve realizar um experimento. Então, você deve ficar atento em relação do método científico, que às vezes ele pode pular algum daqueles passos ou então utilizar uma outra palavra equivalente para a gente explicar então esse fato. Então, para terminar esta videoaula, segue aqui um pequeno resumo sobre o que foi dito.